Alerta CM que o empresário de Bruno Henrique admitiu que o avançado do Flamengo pode ir para o Benfica. Estamos a ver a notícia no site do Jornal Record. Bruno Henrique não é inegociável, são palavras de Denis Ricardo, empresário de Bruno Henrique, que é o alvo prioritário do Benfica. Também, tendo em conta a viagem de Luís Filipe Vieira ao Rio de Janeiro, foi para negociar este jogador e outros, e há esta reação por parte do empresário que diz que o jogador tem contrato em vigor, agora não é inegociável, o clube que tiver interesse nele tem de se manifestar e até agora isso não aconteceu. O empresário diz assim que o Benfica ainda não fez uma abordagem, mas diz também que o Benfica é um clube bom para qualquer jogador, é um clube europeu com uma história magnífica e que nós respeitamos muito, isto falando sobre ele, mas também sobre Bruno Henrique. É um clube que dispensa comentários, o que mostra que há aqui uma receptividade da parte do empresário de Bruno Henrique, que falou pela primeira vez sobre a hipótese de trocar o Flamengo Bruno Henrique pelo Benfica e deixou claro que Bruno Henrique não é inegociável, será um dos nomes em cima da mesa na reunião entre o presidente do Benfica e Luís Filipe Vieira. Estas palavras do agente dos jogadores são um bom sinal, José Calado? Não, são um bom sinal, é um bom jogador, obviamente. Todos aqueles que são bons jogadores são bem-vindos. Em relação àquilo que nós estávamos a falar anteriormente, de muita gente não gostar ou deixar de gostar, cada pessoa tem a sua opinião e eu sempre tive a minha opinião. Mas eu, acima de tudo, gosto do Benfica. Que fique bem claro. Ou seja, eu tenho a minha opinião, mas eu, acima de tudo, gosto do Benfica e quero ver o Benfica bem e a ganhar de preferência. E sempre disse também, e vou continuar a frisar, seja que treinador venha para o Benfica, independentemente das minhas opiniões pessoais, há uma coisa que está sempre acima, que é o Benfica. E por isso, o Benfica ganhar, e as minhas análises irão sempre ser em função daquilo que eu vir e daquilo que eu sou fiel, que é, se vejo alguma coisa mal que eu acho que poderei comentar, vejo. Se vejo uma coisa bem, vou comentar. Agora, a minha espinha dorsal será sempre a mesma. Em relação ao caso do Jesus, nós andávamos aqui a falar há 4 anos, certo, Mariana? Eu fartava-me de dizer que há 4 anos que falava do Jesus. Mas não deixes também fugir esta notícia que acaba de chegar sobre o Bruno Henrique. Já vamos voltar aos outros temas. O Bruno Henrique, para mim, obviamente, é muito bom jogador. Da maneira como o Benfica costuma jogar e da maneira como as equipas portuguesas se fecham completamente, não sei se seria um jogador que encaixaria logo, se calhar, na equipa do Benfica a nível de desequilíbrio. Porque, geralmente, quando uma equipa grande, seja o Futebol Clube do Porto, Sporting e Benfica, tem que ter jogadores que num curto espaço consigam fazer malabarismos. Jogadores que desequilibram, jogadores que realmente são muito bons naquilo que são as triangulações, de 1 contra 1. O Bruno Henrique é um jogador que precisa de espaço para galgar, precisa ter terreno também. E às vezes isso é mais complicado. Agora, é um bom jogador. Isto agora vai depender tudo daquilo que o próprio treinador do Benfica, que o Jorge Jesus, vai identificar. Mas é assim, uma coisa é certa, Mariana, nós não podemos ter todos. Não é? Se nós já andamos a falar de Cavani, isto aqui, a fasquia já começa também a ficar elevada. Se pudesse vir o Cavani, ótimo. Vir um Gerson, muito bem. Vir um central, vir um homem de meio campo, tudo bem. Agora, não podem vir todos, isso eu tenho plena consciência. O Benfica vai gastar dinheiro, mas não vai entrar em loucuras. Fará diferença também a conversa que Luís Filipe Vieira vai ter agora no Rio de Janeiro, Sérgio, mas sobre Bruno Henrique, tinha havido uma primeira reação por parte de Marcos Braz, que é o vice-presidente para o futebol, o homem forte do futebol do Flamengo, que disse claramente passa em xeque só pela cláusula de rescisão. Aqui o empresário já dá uma abertura maior, porque diz que não é um jogador inegociável, mas dependerá sempre também do clube. É de esperar ainda assim, mesmo com estas declarações, vida difícil para Luís Filipe Vieira sobre este jogador e outros? Acho que o Benfica terá... Vai ser difícil convencer o Flamengo, até em termos políticos e de comunicação, e vimos a reação dos adeptos do Flamengo até que invadiram as redes sociais do Benfica e até o site do Record, já agora com muitos insultos e muitas coisas, muitas palavras feias dirigidas contra o Benfica. Será difícil que os adeptos do Flamengo... As críticas foram todas dirigidas ao Benfica e não a Jorge Jesus. Houve esse Sim, exatamente. O Benfica roubou o nosso treinador, o nosso técnico. Foi o mal da fita, foi um bocadinho, o Benfica é o mal da fita, não é? Até com aquela imagem do Vampeta antiga, pronto. E houve isso. Eu acho que vai ser difícil para a direção do Flamengo, que também tem eleições este ano, creio eu, ao final do ano, estar a negociar jogadores com o Benfica. Isto é, acho que para os adeptos pode ser muito mal entendido. E eu creio que o Flamengo vai de certeza tentar defender ao máximo os seus interesses, não vai facilitar muito, parece-me, não tem muita margem para o fazer.
o que pode complicar a vida do Benfica. Agora, é natural que o empresário diga isto, que o empresário ganha sempre mais dinheiro. Há pouco o Otávio, no início do programa, falava de comissionistas, não é? E já sabemos como é que é. O empresário está sempre à espera que o jogador se transfira, porque sai sempre melhor para ele, não é? Por outro lado, há também a vontade do jogador, e muitos destes jogadores, Otávio, querem continuar a trabalhar com o Jorge Jesus. Isso pode ter algum peso? Mariana, para pôr um ponto final aqui neste assunto, eu gostaria de dizer uma coisa. O passado do JJ no Benfica são 6 anos, 10 títulos, 2 finais europeias e o treinador com mais títulos na história do Benfica. E valorização de ativos. Este é o cardápio que ele pode apresentar dos 6 anos que teve no Benfica. O passado dele é este no Benfica. E mais nenhum. Foi este. E foi este que fez voltar. Ponto. Agora, Mariana, já o disse, é normal, é natural que os empresários queiram tornar as coisas fáceis. Isto é uma das coisas que são mais caricatas no futebol. É que os clubes dizem que os ativos dos clubes são os jogadores. Mas depois quem fala por eles são os empresários. Mas eu perguntei-lhe do ponto de vista do jogador. Mariana, obviamente que o jogador quer o melhor. O jogador está no Flamengo. Já teve uma experiência na Europa. Não lhe correu bem. Terá que ser algo muito atrativo para ele mudar. Ainda por cima entrou agora na seleção, não é? Terá que ser algo muito atrativo para ele Jesus mudar. não dá esse lado atrativo a Bruno Henrique? Eu não direi que não dá. Eu direi que, se calhar, o empresário tem mais vontade do que o Flamengo ou o próprio jogador. Já se fala do Bruno Henrique há muito tempo. Eu continuo a dizer que, fazendo fé naquilo que o Marco Braz disse, dos 60 milhões, nunca será 60 possível. milhões de Gerson. De Bruno Henrique são 30 milhões. Nunca será possível. Nunca será. Quer dizer, vamos lá ver se vou configurar o que quer dizer. Obviamente que a apetência de nós que somos de fora é olhar para os jogadores que mais se evidenciaram. E o Bruno Henrique foi dos jogadores que mais se evidenciaram, inclusive com a Seleção Nacional. O Flamengo, a Seleção do Brasil, só eram convocados praticamente jogadores que jogavam no estrangeiro. E o Flamengo cortou com aquilo que era essa situação. O Gabigol foi à seleção, o Caio foi à seleção, Rodrigo Caio. o Bruno Henrique foi à seleção, o Vitinho passou a jogar como ninguém e era um bocadinho feio, o próprio William Arão. Portanto, há aqui e eu olho para estes nomes todos e acho que é nomes demais. Se juntarmos esses nomes aos outros que já saíram, eu não sei o que é que o Benfica vai fazer. Então, tem que arranjar 3 o equipas. Benfica, Jorge Amaral, corre o risco de vir sem nenhum jogador do Brasil e vir só com Jorge Jesus? Não, é complicado. Jorge Jesus e adjuntos. É complicado. E médico, mais um bocadinho, ainda traz o Bolsonaro com ele e tudo. Vem toda a gente. Os adjuntos também não podem vir? O médico não, que o médico do Flamengo Os adjuntos também não podem vir? Recusou. Eu não sabia disso. Quem é que pode vir? Os adjuntos não podem vir também com o homem? Podem vir, então podem. Acho que deve. Eu acho que deve. O Benfica, não tem nada. O Benfica não foi há pouco tempo, há 2 anos, salvo erro, não foi buscar um médico à Espanha. Sim. Ao Barcelona. Este é o Não há Pérez. problema. Já o fez. Mariana, há coisas que, sinceramente, não é o caso, já conversamos no outro dia, não é o caso. Agora, que efetivamente as pessoas competentes são competentes e acabou. Claro. E acabou. Confiança, Gente, competência e pessoas confiança ao competentes. mesmo tempo, não é? O Benfica é o que tinha feito. Eu não vejo. A competência não tem idade nem nacionalidade. Mas está a dizer que Jorge Jesus vai querer trazer um médico, Não vai querer trazer nada. O médico do Flamengo. Maria, não vai querer dizer. Nós é que queremos que se calhar que ele traga. Porque nós é que o pusemos na praça. Porque uma coisa é eu reconhecer que qualquer jogador ou qualquer médico tem qualidade, outra coisa é querer trazê-lo. Porque eu não sei se o posso trazer ou se ele quer vir. São coisas distintas. Está a falar sobre o Márcio Tanur, que entretanto já veio garantir que vai continuar no Flamengo. Sim. Mas estava a dizer, corre esse risco de chegar lá e vir só realmente com os adjuntos e familiares, não é? Corre, eventualmente. Porque quando nós olhamos como a gente faz perspectivas, o que é que o Benfica precisava, nós fazemos aqui os jogos todos, a gente olha e diz assim,
Quem é que joga aqui de cara? Joga um Gerson de caras. É aquele, por exemplo, para mim, na minha ótica, e conhecendo o Jorge Jesus como conhece, é o coração da equipa, é Mas aquela essa é a nossa meiuca, opinião. é aquela... Hã? Essa é a nossa opinião. Sim, mas eu estou a dizer que é a minha opinião. Agora o Benfica vai fazer aquilo que o seu treinador quiser. Mas é que lógico, diferente. mas posso ter a minha opinião? Pode. Posso? Ah, pronto. Podes à vontade. Estava a ver que não. Podes à vontade. E volto a reforçar. E como conheço o Jorge Jesus do trabalho que tive com ele, a meiuca, e todos nós sabemos que o coração de uma equipa é o meio campo. E o número 8, que ele fez inúmeros números 8, e número 6 também, portanto, o Gerson era aquele jogador, se calhar, muito apetecível. Agora, se calhar, na mente dele, tem outros que a gente até nem é capaz de imaginar sequer. Somos nós aqui que temos, não é a autoridade, a facilidade de dispor isso. Um central para o lado direito, ele também gosta do... Pronto, pode ser, ou pode não Vamos ser. olhar também para a forma Maria, como só, Jorge há Jesus há coisas que são já racionais. voltamos, sim. Nós olhamos para os centrais do Benfica, como o Calado ali disse. E o Benfica praticamente tem 3 centrais.